O sol ardia como uma lâmina sobre as dunas infinitas do deserto de Samarra, transformando a areia em um mar de ouro escaldante. Cada passo sobre aquele terreno traiçoeiro parecia um desafio dos deuses. Mas Hakim caminhava com a cabeça erguida, o olhar firme no horizonte. Era jovem, talvez 20 e poucos anos, mas seus olhos escuros já traziam a amargura de quem esperava mais da vida. Filho de um renomado mercador, fora criado entre tapetes persas, tâmaras doces e vozes roucas de negociação. Aprendera desde pequeno a arte do comércio, mas odiava a sombra do pai. Hakim, observe, mas não decida, diziam-lhe. Um dia tudo isso será seu, mas primeiro obedeça. Mas Hakim queria mais. Queria ser lembrado, não como o filho do mercador, mas como o homem que descobriu a lendária Rota do Ouro, uma trilha escondida no deserto, dita protegida por forças ancestrais. Poucos ousaram procurá-la, menos ainda retornaram. Na noite anterior à partida, um velho de barba como neve e olhos fundos o abordou no mercado. Trazia um mapa amarrotado e mãos trêmulas. Disse que já estivera próximo da rota secreta, que vira a cidade dourada antes de ser expulso por uma tempestade de areia e vozes sussurrantes. Eles não gostam de forasteiros, disse o velho. O espírito do deserto protege o ouro. Com ciúmes. Hakim sorriu com desdém, mas comprou o mapa. Partiu ao amanhecer, sozinho. Recusou a companhia de servos, dizendo que a glória era um cálice que se bebia sozinho. Levava um camelo robusto, provisões, água e o mapa cuidadosamente enrolado em seda. 3 dias se passaram. O céu era uma tapeçaria incandescente e a areia queimava sob os pés do camelo. A paisagem não mudava. Dunas e mais dunas, como se o mundo fosse apenas aquilo. Na 4ª noite, acampou próximo a uma formação rochosa que se erguia como um punho de pedra. O silêncio era profundo, mas não calmo. Havia algo naquele ar parado, algo que observava. Sentado ao lado da fogueira, Hakim comia figos secos quando ouviu passos suaves, como areia deslizando. Olhou por sobre o ombro. Um homem se aproximava, velho, curvado, os olhos tão pretos que pareciam engolir a luz. A fogueira é sua, disse Hakim cauteloso. Mas o silêncio também é. O velho riu baixo, sentando-se com um suspiro. Todo homem acha que o deserto é mudo. Até que ele responde. Está perdido? Perguntou Hakim. Já estive. Agora apenas caminho. E você? Busca o quê, filho de mercador? Aquilo que todos dizem não existir. A Rota Dourada. Hakim encarou-o com surpresa. Muitos a buscam, poucos a merecem. O espírito do deserto só abre caminhos para os que entendem o preço. E qual é esse preço? A verdade. Verdade? Eu pago com ouro. O velho apenas sorriu, e ao piscar dos olhos de Hakim, desapareceu. Literalmente. Não houve passos, nem vento, apenas ausência. Na manhã seguinte, Hakim seguiu a direção apontada no mapa. Encontrou a formação descrita. 2 dunas gêmeas, com uma rocha em forma de lágrima entre elas. Ao cruzá-la, o ar mudou. Ficou mais espesso, como se o próprio deserto respirasse. Durante horas, caminhou em silêncio. Ao entardecer, nuvens cinzentas cobriram o céu. Uma tempestade nasceu como um rugido, areia voando como lâminas. Hakim tentou recuar, mas o vento empurrava com força sobrenatural. Antes que a tempestade o engolisse por completo, Hakim encontrou abrigo nas ruínas de uma torre meio soterrada. Seus muros estavam cobertos de inscrições em línguas esquecidas. Lá dentro, o ar era frio. Ele acendeu uma tocha e, entre sombras trêmulas, viu pinturas nas paredes. Eram homens, curvando-se diante de uma figura envolta em ouro e véus. O mesmo espírito da lenda. Entre as pinturas, encontrou também inscrições. Rabiscos feitos às pressas, diferentes dos hieróglifos antigos, escritos em árabe. Vi a cidade. Ela me viu. Agora sou parte dela. As moedas sussurram quando dormimos. Não confie no que reluz. Hakim sentiu um calafrio. Tentou dormir,
mas o vento assobiava entre as frestas como vozes infantis chamando por ele. Teve sonhos agitados. Em um deles, estava sentado em um trono, de ouro, mas tudo ao redor derretia. A riqueza virava areia, e seus súditos tinham olhos vazios. No dia seguinte, prosseguiu. Avistou ao longe uma formação esbranquiçada. Aproximou-se. Era uma caravana abandonada. Tendas rasgadas, ossos no chão, joias espalhadas. Em uma das tendas, encontrou um diário quase intacto. Nele, alguém descrevia uma jornada semelhante. O último trecho dizia: encontramos a cidade, e ela nos consumiu. Então ela surgiu. No centro da tempestade, uma figura envolta em véus dourados flutuava sobre a areia. Não tinha rosto, apenas olhos de brasa e presença imensa. O espírito do deserto. A tempestade cessou ao redor deles. Hakim caiu de joelhos, mais pelo impacto do que por reverência. Tu ousaste, disse uma voz dentro de sua mente. Por quê? Eu busco a rota, a cidade de ouro, a fortuna. Por que desejas fortuna? Hakim hesitou. Para ser livre, para provar que sou mais do que o nome que herdei, para que o mundo saiba quem sou. Desejas reconhecimento. Quero ser lembrado. Temo ser esquecido como tantos outros. A figura estendeu a mão. Uma arca emergiu da areia diante dele, ricamente talhada, reluzente. Toma então a recompensa por tua sinceridade. Com mãos trêmulas, Hakim abriu a arca. Lá dentro, joias, moedas, esmeraldas do tamanho de ovos de falcão. Riqueza inimaginável. Tocou uma moeda. Ela se desfez em poeira. O quê? Ele sussurrou. Tocou outra. Também virou pó. Isso é uma ilusão. É a verdade, disse a voz. Aquilo que desejas não é feito para durar. Querias ser lembrado. Serás, mas não como esperavas. A arca afundou de volta na areia. O espírito desapareceu em uma explosão de vento. Quando Hakim abriu os olhos novamente, estava só. A tempestade havia cessado. Sua água evaporara. Seu camelo fugira. Sua bolsa, agora cheia de areia, ele caminhou. E caminhou. E caminhou. Dizem que hoje, um homem vaga pelas dunas entre Samarra e o sul, coberto de poeira, com os olhos perdidos no horizonte. Carrega bolsas cheias de ouro que se tornam areia ao toque. Às vezes, sussurra nomes. Às vezes, chora. Mas nunca. Pede ajuda. Os beduínos o chamam de o marcado. Alguns dizem que é um espírito, outros um louco. Mas os mais velhos sabem. Aquele é Hakim, dizem junto ao fogo. O homem que descobriu a verdade do deserto, e não soube o que fazer com ela. E então permanecem em silêncio, porque o deserto